Olá, aqui é o professor Piscine. E aí, você sabia que a sua imaginação é muito importante para a sua memorização? Ela é importante para que você memorize um conteúdo e aprenda com mais facilidade. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você como que funciona isso na sua imaginação e passar várias dicas para que você use a sua imaginação para aprender e memorizar com mais facilidade. Fique de olho. Bem, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, assine o canal, eu passo várias dicas para você aprender com eficácia e conquistar o resultado que você está buscando. Se você está retornando, seja muito bem-vindo mais uma vez. Lembre-se depois de compartilhar esse vídeo com um amigo e clicar em gostei. Antes de tudo, por que a imaginação é importante para o seu aprendizado? O que acontece? O seu cérebro, ele praticamente, a sua memória, a sua mente, trabalha com imagem. Quando você faz um estudo, quando você está estudando para uma prova, para um concurso na sua faculdade, você lida muito com ideias abstratas, ideias que não são tão facilmente associadas pelo seu cérebro. Por exemplo, a escrita. A escrita não é algo que você já nasce com essa capacidade de escrever ou de ler. Então, portanto, que você passa por um processo de alfabetização quando é criança. Para quê? Para aprender a transformar esses códigos que foram criados pela humanidade em informação a ser processada pelo seu cérebro. Então, só esse fato já dificulta. Tanto que, quando você pensa, quando você imagina alguma coisa, você não imagina em palavras, em escrita, sabe? Você pensa em alguma coisa agora, vai vir uma imagem para você. Então, o seu cérebro, ele trabalha com imagens, não tanto com escrita. Vamos a um exemplo. Digamos que eu chegue e faça uma aula para você sobre 5 fatores importantes da Solanum tuberosum. Você vai pensar, cara, o que é Solanum tuberosum? Então você não tem isso na sua mente. Talvez você não tenha, pode ser que você conheça. A grande maioria não vai conhecer, então por isso usei esse exemplo. O que é esse Solanum tuberosum? Não há na sua mente nada de referência. Talvez você esteja tentando pensar em agora em alguma coisa para chutar, mas não tem nada. Então essa ideia abstrata é difícil de você memorizar. Agora, se eu fizer a mesma coisa, se eu chegar para você e falar o seguinte, olha, vou fazer uma aula para você agora sobre as qualidades da batata. Opa, mais fácil, você sabe o que é uma batata? Bem, espero que você saiba, né, o que é uma batata. E já vem na sua mente uma imagem de uma batata. Solanum tuberosum, na verdade, é um nome científico da batata inglesa, aquela que a gente conhece, amarelinha. Então você tá vendo? Eu peguei um conceito totalmente abstrato da sua mente, que ficou complicado, que talvez você nem memorizaria, por um conceito que você já conhece, que é o da batata. Ou seja, se a sua imaginação trabalha com imagens, você tem que aprender a simplificar uma informação para facilitar o seu aprendizado. Por isso a imaginação é importante. Lembrando, quando eu falo de imaginação, eu tô falando do quê? Da sua capacidade de criar imagens. Essas imagens, óbvio, baseado naquilo que você já tem do seu passado, do que você aprendeu, mas a capacidade de você criar imagens a partir disso que você está estudando. Tranquilo na questão teórica? Entendeu por que é importante a imaginação? Agora você vai vir com a pergunta, tá, professor, beleza, entendi, imaginação é importante, tem que criar imagens. E como que eu faço isso nos meus estudos, né? Como que eu uso a imaginação? Primeiro fator importante, quando você estiver estudando, qualquer conceito difícil, complicado que você viu, uma palavra difícil que você não sabe, você tem que pesquisar o que ela é. Você viu, acabei de dar um exemplo, Solanum tuberosum. Você visse num livro e falou, o que é isso? Entendeu? Tudo bem, você faz a leitura no livro para no contexto tentar entender. Mas procura ver qual é o significado da palavra. Para quê? Formar imagem mental. Opa, peraí, o que é o Solanum tuberosum? Batata? Você já associou Solanum tuberosum a batata. Isso já memoriza, entendeu? Você já está memorizado que é a batata, porque você tem uma imagem dela. Então, 2 palavras para significar ela. Primeiro ponto, então, você não vai deixar passar palavras ou ideias que você não entenda. Você sempre vai pesquisar. Outra coisa que você pode fazer é, quando você estiver estudando, usar imagens mentais, entendeu? Isso é na prática, tá? No começo é um pouco complicado, como tudo na vida, no começo você precisa se esforçar um pouco mais, mas se você insistir e pegar a prática, essa dica vai funcionar muito para você. Essa dica, na verdade, eu tô adaptando com base de memorização do Palácio da Memória. É óbvio que o Palácio da Memória é muito mais complicado, mas eu tô adaptando para simplificar para você. Então, digamos que você vai estudar verbos, né? Como que você faz, né? Tenta associar uma imagem a ele. Então, por exemplo, no meu caso, o que eu vou associar a verbo? Ah, vou associar verbo a um alto-falante. Por quê? Porque o alto-falante me lembra fala, falante, verbo. Então eu, professor Piscine, criei um alto-falante para o verbo. Então fica mais fácil de eu memorizar. Então digamos que eu tenha que estudar tempo verbal. O que eu vou pensar? Ah, preciso dar o passado daquele meu verbo. Verbo ser, por exemplo. Passado do verbo ser. Então eu vou anotar lá, vou criar uma imagem do meu alto-falante velho, todo estragadinho, porque é o passado, uma imagem mental do meu alto-falante velho, então de dentro dele tá saindo a frasezinha ser. Então o que é? Conjugação do verbo no passado ser, entendeu? Eu criei uma imagem mental daquilo que estava escrito e isso facilitou a minha memorização. É óbvio que você vai ter que usar a sua criatividade para criar suas imagens mentais, lembrando mais uma vez, no começo não é fácil, mas se você insistir nisso, tenho certeza que a sua memorização vai ser muito maior nos conceitos. Ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo que eu auxilio você, tá? Dou alguma dica a mais e tal.
É óbvio que não vou poder passar para você como você vai criar a imagem de um determinado assunto, porque isso é seu, isso tem que partir de você, senão não funciona, tá? Não adianta você pegar as técnicas de uma outra pessoa, você mesmo tem que criar as suas, e aí você cria essa imagem mental do que você está estudando. Espero que você tenha gostado dessa dica, clique em gostei se você gostou, compartilhe com o seu amigo também que está precisando, tendo dificuldade para memorizar um conteúdo, compartilha com ele que você vai ajudar bastante. Então é isso, nos vemos numa próxima dica e até mais.